e mais uma vez, bem-vindos ao meu canal. Hoje trago mais um vídeo para crianças, onde vou ensinar a desenhar mais 3 animais. Desta vez não são animais do mar, nem animais da quinta, são animais aleatórios. Vou desenhar um koala, um pavão e uma borboleta. Passo a passo, bem devagarinho, para que todos percebam. Fiquem por aí e espero que gostem. Vamos então começar e o que vamos precisar é um papel ou um caderno, onde vocês quiserem desenhar, um lápis e uma borracha caso se enganem para apagarem. Depois as canetas já lá vamos. Então vamos começar pelo koala e no primeiro passo o que vamos fazer é a cabeça do koala. Vamos fazer um semicírculo com uma base um bocadinho mais achatada, mas arredondado nas pontas, assim. Depois vamos fazer as orelhas, que serão 2 luas, uma virada para cada lado, mesmo na ponta da cabeça. Ou umas bananas, como vocês quiserem, assim este formato redondinho. No segundo passo vamos acrescentar o corpo, mas vamos repetir então a cabeça e as orelhas. Fazer esta base mais achatada, a semicurva para a cabeça do koala. Eu estou a desenhar assim um bocadinho meio de lado, portanto não está completamente direito porque ele vai estar assim a espreitar. E vamos fazer outra vez as orelhas, mesmo tocarem na base da cabeça, do semicírculo. E então, agora vamos acrescentar o corpo, que será quase um casulo. Vamos fazer assim esta forma arredondada para baixo, em que vamos fazer um bocadinho mais a direito do lado esquerdo e um bocadinho mais curvada do lado direito. Será a parte do rabiosque do koala. Agora, vamos passar então para o terceiro passo, em que vamos repetir tudo o que já fizemos até agora, mas que vamos acrescentar o que falta. Não é? As patinhas, por exemplo, que ainda não fizemos. Então, para fazer as patinhas, vamos fazer aqui também umas curvas, mas desta vez viradas para o lado esquerdo. Uma para ser as mãos e outra para ser aqui os pés. Eu não vou representar ainda a do parte de trás, mas depois já explico. Pronto. E vamos fazer aqui só um tracinho para representar a árvore. E pronto. Para este passo está bom. Vamos então para o quarto e último passo e vamos repetir tudo o que já fizemos até agora e acrescentar os pormenores. Falta aqui uma carinha, falta o rabiosque, essas coisas, não é? Então vamos repetir tudo, vamos fazer outra vez o corpo, o casulo, as patinhas, a árvore, porque fica giro o koala a subir uma árvore, não é? Que é onde eles estão sempre. E vamos fazer aqui um pompom para o rabiosque, aqui como se fosse uma gota de água para o nariz, eles têm assim um nariz muito largo, 2 bolinhas para fazer os olhos, eu vou representar aqui também as sobrancelhas, mas vocês podem pôr ou não, ou podem pôr umas pestaninhas, se quiserem que seja uma koala, o que quiserem. E vamos fazer aqui a boca, em que é um I, sem a pintinha, e o interior das orelhas. Eu fiz tudo curvas simples, mas estou a fazer também entretanto as unhas. Acho que fica melhor assim acrescentar uma linha um bocadinho mais ondulada à volta da cauda e das orelhas, porque eles têm assim um bocadinho de pelo. E se fizermos assim um bocadinho mais ondulado, dá aquela ideia que ele é assim mais fofinho, mais farfalhudo, não é? Que não é assim lisinho. Depois vou fazer aqui uma linha que vai representar a parte mais clara que eles têm na barriga. E que portanto que não vou pintar. E desenhei ali uma linha que acho que mal se vê, que era tal coisa que eu estava a explicar, que é a pata do lado de trás, nós não conseguimos ver, mas que eu depois vou pintar com um cinzento mais escuro, porque como está atrás terá um bocadinho mais sombra, mas podem representar ou não, não é? Porque se elas tiverem uma mesmo por cima da outra ou na mesma direção, não vamos ver a de trás. Pronto, são detalhes. Não se preocupem com isso. Como sempre, vou passar tudo a caneta preta, podem passar ou não, e depois vou apagar. Não esquecer que temos de deixar secar antes de apagar, se a vossa caneta não for de tinta permanente. Então agora vou escolher aqui as cores, escolhi aqui alguns tons de cinzento e aqui para o interior das orelhas, que é para onde eu vou começar, vou utilizar o cor-de-rosa. Mas é o único sítio onde vou utilizar a cor-de-rosa, mas achei que ficava giro. Pronto, então vou pintar aqui o interior de cor-de-rosa e agora vou passar aos cinzentos. Escolhi um cinzento mais escuro para o nariz e depois o corpo vou pintar todo com cinzento mais claro. E depois vou utilizar o cinzento intermédio então para fazer aquela patinha ali de trás que eu vos estava a dizer. Mas pronto, é só isto. Depois a barriguinha vou deixar branco
e o pompom no rabiosco também. E vou pintar a árvore de castanho, claro, o tronco da árvore. Mas facilitar, não fiz aqui nem troncos mais pequenos, nem folhas, fiz como se ele só estivesse assim no tronco principal, é mais fácil e percebe-se a ideia na mesma, não é? E pronto, e fica assim. Acho que fica super, super fofinho. Mais giro ainda é tentarem fazer outro koala igual a este, mas mais pequenino, às costas deste. E assim fica a koala meia, o koala filho. Vamos passar então para o segundo desenho, que vai ser um pavão. Então, para começar o pavão, vamos fazer uma onda, como se fosse uma onda do mar, na parte de cima, e na parte de baixo vamos juntar o princípio desta onda até ao fim, mas por baixo, fazendo uma curva ao contrário. Portanto, uma onda em cima e uma curva que junta as duas pontas da primeira curva por baixo. Para fazer o segundo passo, repetimos tudo o que fizemos, a curva, a outra curva a juntar. E agora o que é que vamos fazer? Pôr aqui um bico, os pavões têm aqui um biquezinho, depois um olho e vamos fazer a asa. E como sempre eu faço as asas assim em forma quase de coração, mas ali com 3 ondinhas em vez de ser 2, como são os corações. E agora vamos passar para o terceiro passo, em que vamos repetir tudo o que fizemos até agora. As curvas, o olho, o bico, a asa e vamos acrescentar as patinhas, muito fácil, um tracinho, mais 3 em baixo e vamos fazer aqui um cabelinho, porque eles têm assim umas coisas também no topo da cabeça, em que fiz basicamente 3 tracinhos e depois um caracol na ponta de cada um deles. Agora, o quarto passo é o mais difícil, mas nada também de muito complicado. Vamos repetir tudo o que já fizemos até agora e vamos acrescentar a parte linda que os pavões têm atrás. Então vamos fazer aqui um semicírculo. Este sim é mesmo um semicírculo perfeito, portanto uma base completamente à direita e depois a outra muito redondinha. E vou fazer algumas linhas que será onde eu vou desenhar aquelas penas bem bonitas que os pavões têm. Então agora vou fazer aqui de forma alternada, vou desenhar uma espiral, é um caracol, depois uma bolinha, depois faço outra espiral. E depois no próximo tracinho faço igual, mas começo de forma alternada. Portanto, ao contrário, começo uma bolinha, depois uma espiral, depois uma bolinha. Mas basicamente é irmos enchendo estas linhas como se fossem aqueles efeitos das penas. Se não quiserem fazer assim tão complicado, podem só fazer círculos, só fazerem bolinhas e depois pintam, não precisam fazer a espiral se acharem que não conseguem. Mas pronto, dá assim um ar divertido ao pavão, eu acho. Agora, como sempre, vamos passar a caneta. Aqui muito rapidamente vou acelerar. Passar a caneta. Não se esqueçam, a minha é especial. Se vocês passarem com uma caneta de tinta preta normal, vão ter que esperar antes de apagar. Ou seja, verifiquem se está seco. Passem com o dedo assim devagarinho para ver se está seco e depois então apaguem. Agora vou aqui escolher umas cores para pintarmos o pavão, umas cores bem animadas, uns azuis, depois vou utilizar ali uns amarelos, se calhar, e uns verdes. Então vamos lá pintar o corpo, vou dar uma cor diferente à asa e ao corpo para também conseguirmos fazer um contraste maior. Devemos sempre tentar pintar cada pormenor que nós desenhamos de cor diferente, para também evidenciar cada pormenor que nós vamos desenhando. Por isso, apesar de eu ter utilizado azul para o corpo e azul para a asa, utilizei 2 tons diferentes de azul e assim consegue-se bem distinguir o pormenor da asa. E aqui nesta parte de trás das penas, igual, não é? Eu fiz um fundo amarelo porque para ser uma coisa muito clara e depois aquelas penas que eles têm bem bonitas que são esverdeadas e azuladas, fiz então só em tons de verde, mas assim até deixei um bocado de branco pelo meio e depois fiz só umas pintinhas à volta e acho que dá a ideia, ou seja, não está muito pormenorizado, mas só assim com quase uns rascunhos, uns gatafunhozinhos ali, conseguimos dar a ideia das penas tão bonitas que eles têm. Vamos passar então ao nosso terceiro animal de hoje, que é uma borboleta. Houve umas meninas que já me tinham pedido. Desta vez vou só desenhar uma borboleta muito simples, mas se calhar ainda vou fazer com uma borboleta mais bonita, mais elaborada. Vamos começar por fazer o corpo.
Basicamente esta minhocazinha do meio é como se fosse um traço, mas gordinho, não é? Fazemos 2 linhas para o traço. Depois, para fazer as asas, eu gosto de fazer as asas das borboletas diferentes, as de cima das de baixo. Então, a parte de cima faço assim uma base a direito e uma curva para cima. Faço uma para cada lado, tentar fazer o mais igual possível, porque elas são muito simétricas. E para fazer a outra parte das asas, portanto, a parte de baixo das asas, normalmente o que eu faço é ou a forma igual à de cima, ou um bocadinho mais arredondada, mas maior. Normalmente a base das asas são maiores. Há umas que até têm assim mais pontiagudas, mas pronto, aqui vou representar um bocadinho assim arredondadas, mas maior, como se fossem mais gordinhas do que a parte de cima, porque acho que assim fica uma borboleta mais proporcional. Mas pronto, interessa também é que esteja igual, ou que esteja mais ou menos igual de um lado e do outro, as 2 asas. E agora vamos fazer os pormenores que faltam no quarto passo, que por acaso eu fiz aqui a lápis as decorações, mas vocês podem não fazer as decorações a lápis e depois, quando forem pintar, é que fazem as próprias decorações nas asas e como é que querem, e as cores e essas coisas. Mas então aqui no quarto passo, para além das decorações das asas, ou o padrão que eu vou pôr dentro das asas, vou só acrescentar umas ondinhas no corpo, mas também completamente facultativo, não é? E as antenas, isso não é facultativo, isso todas as borboletas têm e temos que desenhar. Então aqui estou a tentar ainda repetir o meu passo anterior. Estão a ver aqui esta parte um bocadinho mais gordinha do que a de cima. Então vou fazer aqui as antenas, que são 2 pauzinhos com um caracolinho na ponta, e aqui umas ondinhas para representar aquelas irregularidades que elas têm no corpo, assim. E agora então vou fazer aqui uns padrões nas asas. A única regra aqui é que convém ser igual numa asa e noutra, porque é assim que acontece na natureza, pelo menos mais ou menos igual ou muito parecido. De resto, podem fazer tudo o que quiserem, inventar padrões, pôr muita cor, menos cor, pôr bolinhas, pôr estrelinhas, pôr cruzinhas, pôr pintinhas, ondinhas, dar asas à vossa imaginação, como eu costumo dizer, e até ficar ao vosso gosto. Também podem pôr mais para o liso, não precisa estar as asas cheias de padrões e cheias de cores e cheias de bolinhas. Então, vamos passar agora tudo com a caneta preta, aqui muito rapidamente. Vou acelerar aqui um bocadinho, para depois apagarmos e então depois passarmos à cor. Eu aqui tentei evitar usar muitos rosas, que as meninas usam mais, e tentei usar mais as cores que tinha utilizado também no pavão. Mas vocês obviamente podem escolher as cores que quiserem. Então apagar tudo, apagar sempre antes de começar a pintar, não esqueçam, porque depois de pintarem já não conseguem tirar os traços a lápis que estão por baixo, e às vezes vêm-se e fica assim, não fica tão bonito. Vamos aqui arranjar umas cores dentro dos mesmos tons, mas que contrastem. Aqui 2 tons de azul, amarelo e verde, até porque o azul com o amarelo dá verde, sabiam? Um dia ainda faço aqui um vídeo também sobre isso, para vos ensinar a teoria das cores, as cores primárias, as cores secundárias, como é que devem misturar as cores, também é muito interessante. Pronto, agora estou aqui a fazer umas pintinhas, mais umas decorações, e está pronta a nossa borboleta. Aliás, estão prontos os nossos 3 animais, o que eu tinha para vos mostrar hoje, está tudo pronto. Está aqui, estão a ver, fiz ali mais uns pormenores, umas risquinhas, umas pintinhas, que não tinha feito a lápis e que depois acrescentei agora quando fui pintar com a caneta. Temos aqui o koala, o pavão e a borboleta, os 3 animais que eu ensinei aqui passo a passo hoje neste vídeo. Espero que gostem, que tentem, que partilhem os vossos desenhos comigo e que partilhem também o vídeo com os vossos amigos, se acharem que eles também gostam de desenhar. Se gostarem, façam like e, para saberem e verem os meus outros vídeos que eu vou sempre pondo, subscrevam o canal. Obrigada e até à próxima!